Então vamos de novo, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, boa noite ao pessoal de casa, né? Vamos fazer uma prece para início do nosso bate-papo. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje e rogando que todos possam receber as melhores energias para que possamos, ao sair daqui, sairmos mais tranquilos, mais serenos, mais equilibrados. Que Jesus permita que tenhamos um aprendizado bom e que possamos levar esses conhecimentos para a prática na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Bom, a ideia de hoje é falar um pouquinho, na terça-feira passada, dia 29 de agosto, fez aniversário o Dr. Bezerra de Menezes. Alguém não conhece? Alguém nunca ouviu falar de Dr. Bezerra de Menezes? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Um espírito de grau elevado, é o que a gente já sabe. E a ideia hoje é fazer um tributo, uma homenagem a ele, né? E para a gente ver o que ele fez, os feitos, por que ele é considerado tão assim elevado perante a gente, pelo menos. Tem o que fazer, né? Então, a gente vai começar dizendo o seguinte primeiro. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou usar o caderno porque é tanta coisa que tem sobre ele, eu escolhi alguma coisa da vida dele e alguma coisa da obra dele, né? Porque senão vai longe, né? No Livro dos Espíritos, a pergunta 625, ela nos fala assim, Kardec pergunta à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Qual foi a resposta? Eles escrevem assim, vê de Jesus, quer dizer, observa o Cristo, olha para ele é o guia, né, mais perfeito, o modelo mais perfeito, porque a gente sabe que ele, na estirpe de espírito puro, ele não tem nenhum erro dentro dele, egoísmo, orgulho, que ainda nós temos, e que desses sentimentos acabam saindo outros sentimentos não muito bons, que nos fazem às vezes tropeçar, errar, pisar na bola. Jesus já não tem, né? Então, eu costumo dizer assim, ele veio aqui para nos ensinar, exemplificou tudo aquilo que ele falava, todos os ensinamentos, ele pôs em prática, em 3 anos que ele esteve aqui. A gente leva uma encarnação inteira e não consegue pôr nada do que a doutrina nos ensina às vezes, né? Porque eu falo mesmo assim, a gente estuda, tem o conhecimento, ok, mas o conhecimento sem pôr em prática, quer dizer nada, né? Pensa no cirurgião, que demora tanto para se formar, para chegar e operar, se ele não pegar no bisturi, o cozinheiro, se ele não pegar na colher, na faca, não sai nada, mas ele tem o conhecimento, de que adianta se ele não pôr em prática? O cerne da nossa doutrina é esse, é a gente aprender e tentar pôr em prática, que é a nossa dificuldade maior. O Cristo pôs em prática plenamente, sei lá de que planeta, a gente não tem essa informação, de que planeta que ele veio quando ele estava no mesmo grau evolutivo que a gente, porque ele nasceu simples e ignorante como todos nós, mas ele foi galgando ao ponto de chegar a ser o nosso governador planetário, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender o Cristo, né? Tanto é que se a gente pega o Evangelho, daquilo que foi escrito, das coisas que ele fez por outras pessoas, quantas vezes a gente pega as parábolas e a gente tem uma baita dificuldade para entender, né? Graças a Deus que os nossos irmãos espirituais, da falange do Espírito da Verdade, pediram para o Kardec fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá colocaram o quê? Tem a parábola, e normalmente depois tem a explicação na nossa linguagem, na linguagem coloquial. Se não fosse isso, certos trechos tem um capítulo, a moral estranha. Esse capítulo aí a gente, pelo amor de Deus, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. As coisas que, quando a gente para pensar no Cristo, na sua pureza espiritual, não condiz. Mas lá tem a explicação, porque nada do que ele fez foi em vão. Nada das lições dele. É que naquela época ele tinha que falar por parábolas, porque o povo estava acostumado que fosse assim, e muita coisa ele não contou na época. O que ele disse? Vou mandar o Consolador prometido que vos falará tudo o que vocês precisam saber.
que é o que a gente chama a nossa doutrina espírita, a terceira revelação. Ela diz tudo pra gente, a gente só tem que usar. O problema é esse, né? Porque, veja, o grande foco da doutrina é a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Tem um capítulo 15 do Evangelho que fala só de caridade, né? Então, pra gente só dar uma esmiuçada, os Espíritos nos ensinam caridade material, caridade moral. Ok, caridade material é aquela que você pode ajudar, com coisas materiais, né? No Evangelho eles falam que se a gente desse do nosso supérfluo, não haveria fome no mundo. Existe fome no mundo? Existe, inclusive no Brasil. Lógico, não é no montante que o governo fala, não é. Está longe daquilo. 33 milhões, não é isso. Mas existe ainda em certos lugares. Mas eles nos orientam, olha, se vocês der do que sobra, não está falando... Lembra da passagem do óbolo da viúva? A viúva dá aquilo que ela tem, enquanto os outros hebreus ali estão dando para se mostrar. Eu costumo dizer que se tivesse celular, eles iam botar depositar lá a oferenda no gasofilaço e tirar a foto para dizer que estava... Ela não, ela chegou quietinha e deu as 2 moedas que ela tinha. Por quê? Porque creio que na cabeça dela existiam pessoas piores do que ela nesse quesito. Então ela falou, eu vou dar tudo que eu tenho, porque depois eu vou conseguir. Mas tem irmãos que não, e precisam disso. Então, caridade material. Só que aí vem os Espíritos e falam para a gente que a caridade moral é mais difícil ainda da gente fazer. Se a gente não consegue a caridade material, imagina a moral, né? A moral, o que é a caridade moral? É ter um bom pensamento ao invés de julgar. É ter ver um amigo no seu trabalho que você sabe que ele é de um jeito, de repente ele está triste. Chega nele e fala, o que está acontecendo, fulano? Às vezes ele precisa conversar. Caridade moral. Trocar uma ideia, né? A gente que já tem algum conhecimento da doutrina pode exemplificar através da doutrina. Olha, minha fé fala isso, pensa assim, para ver se a pessoa melhora, né? Caridade moral. E principalmente, bons pensamentos para com os outros, né? Que a gente às vezes tem o hábito de, lá vem aquele cara, ó, falta de caridade. Alguém percebeu? Não, que a gente consegue enganar os encarnados, mas Deus, os espíritos superiores, eles vão falar lá, marca aí, ponto negativo para o Luiz, ó, pensou mal de novo. Mas é assim, né? A caridade. Por que eles falam que a caridade moral é mais difícil? É mais difícil mesmo, porque é muito mais fácil eu dar do que sobra para mim, do que eu ter que me transformar a ponto de não pensar mal de ninguém. É isso, né? E a gente vai falar de um cara hoje, porque veja, quando eu falo Jesus, por que eu fiz a pergunta do Evangelho? Porque às vezes a gente não consegue compreender Jesus. Então Jesus, governador planetário, permite que venham para o planeta um Gandhi da vida, uma Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? Esses caras que vão exemplificar aquilo que Jesus fez há tanto tempo. São espíritos mais elevados, já com uma certa bagagem espiritual ainda acima de nós, né? A gente ainda está um pouco abaixo deles, mas vejam, Bezerra de Menezes é um deles. E como ele é do movimento espírita, a gente vai falar um pouquinho dele, né? Vai falar algumas coisas dele, e tem umas passagens muito interessantes, né? Porque o cara era fera mesmo, e a gente encontra muito material, você tem que fazer uma seleção, porque senão, realmente, meia hora, 40 minutos não dá para a gente terminar, não. Então vamos... Deixa eu pegar aqui onde... Então, ó, vamos lá. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante era o nome do que a gente chama de Bezerra de Menezes. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, 192 anos atrás, né? Na fazenda Santa Bárbara, antigo município de Riacho do Sangue. Olha onde ele nasceu, o nome, Riacho do Sangue. Hoje é a cidade de Jaguaretama, lá no estado do Ceará, né? Numa família que até então tinha muitas posses. O pai dele tinha fazenda de gado, né? Ele tinha nasceu numa condição boa financeiramente falando, materialmente falando. Ele conheceu as primeiras letras em 1838, na escola pública de Vila do Frade, lá em hoje Jaguaretama. Em 1842, a família teve que se mudar para o Rio Grande do Norte em virtude de perseguições políticas que o pai dele sofria, porque o pai dele também era militar, tinha a fazenda, era militar, então, sabe como é? Se hoje em dia acontece, imagina há 192 anos atrás, a coisa era mais ferrenha, né? Então eles tiveram que se mudar, foram para o Rio Grande do Norte, onde lá ele aprende latim em 2 anos, ele tem 11 anos então nessa época, ele aprende em 2 anos, ele aprende latim, né?
E aí, com 11 anos, quando o professor dele faltava, quem dava aula era ele. Percebam que até intelectualmente ele já é um pouquinho mais robusto, avantajado. Em 1846, eles voltam para o Ceará, né, onde ele vai concluir os seus estudos, destacando-se como um dos melhores alunos da turma. Nessa época, a família perde tudo, porque o pai dele era uma pessoa, pelo que a gente busca nos livros, era uma pessoa muito boa, muito caridosa. Então ele ajudava quem pedia. Só que, como hoje, às vezes a pessoa que pedia não era tão honesta, tão digna. E ele dava sem olhar quem e tomava calote. O que aconteceu? Eles acabaram perdendo tudo. Mas ele era um cara considerado tão bom que alguns credores, para quem ele entregou as fazendas, falaram para eles: não, tudo bem, a gente entende pelo problema que você está passando, vocês podem continuar morando aí, como se nada tivesse mudado de... Então ele propõe para os credores ser administrador do que era antes dele, né? Mas então ele passa a ter um salário, vive na mesma fazenda, no mesmo lugar, mas passa a ter um salário. Ou seja, o padrão de vida cai um pouco, né? Então eles passam a ter mais dificuldade. Em setembro de 1851, o pai desencarna, né? Foi nesse ano que Bezerra decidiu ir fazer medicina. Ele já tinha uma certa vocação para medicina, só veio à tona, né? Então ele vem para o Rio de Janeiro, o que eles chamavam de corte, né? Vem para a corte, para o império, que a capital era no Rio de Janeiro, a capital do país. E aí a família faz tipo uma vaquinha, e eles conseguem, família e os amigos, conseguem juntar 400 mil réis, que é a quantia que ele conseguiria trazer para ficar um tempo, para se manter um tempo, até conseguir um emprego, alguma coisa assim. Aí em novembro de 1852, ele ingressa, porque ele começa a fazer medicina, e ele já entra, como hoje em dia você faz 3 ou 4 anos de medicina estudando só, né? Depois você vai fazer residência, residência 1, residência 2, não é isso? Aí você, ainda estudando, você já começa a ter alguma prática, ou visualizar alguma prática. Logo no ano seguinte ele já faz isso. Então ele ingressa como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, né? E para pagar os estudos ele dá aula de filosofia, fraco, cara, e matemática. E a gente procurando, matemática não era uma coisa que ele gostava muito, mas era o que dava o dinheirinho para ele pagar as coisas dele. Então ele resolve dar aula de filosofia e matemática. Então veja, estuda, trabalha e pratica medicina. Difícil, né? Se a gente pensar trabalhar em 3 turnos, não é brinquedo, hein? Então nessa época ele já fazia isso. Aí ele se forma em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1856. Ele foi membro da Academia Imperial de Medicina, e para ele entrar lá ele teve que apresentar um trabalho, e ele fez como se fosse uma monografia, um trabalho. E o título dele era Algumas Considerações sobre o Cancro, né, sobre o câncer, encarado pelo lado do seu tratamento, né? Porque depois nós vamos ver que ele se torna um médico homeopata, né? Mas ele, para entrar nessa academia de medicina, ele tem que apresentar um trabalho, é esse o título do trabalho que ele apresenta. Ele se casa em 1858 com a senhora Maria Cândida de Lacerda, com quem tem 2 filhos. Em 1859, ele passa, porque a gente pega a Bezerra, a gente fala assim, ele foi médico, ele foi jornalista, ele foi filantropo, então ele vai galgando várias coisas ao mesmo tempo. Por isso a capacidade, né? Por isso a capacidade. Então em 1859, ele passa a ser redator de um periódico chamado Anais Brasilienses de Medicina, até 1961. Então ele faz toda a redação e a separação dos textos para esse periódico. No ano seguinte, em 1863, a sua primeira esposa desencarna, de repente, um mal súbito, eles consideram, né? E em 1865, ele se casa com a cunhada, hein? Cândida Augusta de Lacerda, mas porque ela passou a ajudá-lo, porque se o cara está em 3 turnos, né, trabalhando, então creio que pela proximidade acabou, né? Só que com a cunhada ele acaba tendo mais 7 filhos. Esse era o patente, né? Porque trabalhar em 3 turnos e ainda fazer 7 filhos, gente, não é brinquedo não. Tá louco, mas enfim.
A cunhada é um suporte para ele, né? E eu vi uns vídeos do Divaldo que o Divaldo fala muito dela. Ela fala, olha, ela foi preparada para auxiliar ele. Olha a missão da mulher. Ela veio preparada para auxiliar o trabalho dele. Né? Não é à toa mesmo. Ela veio para isso. Aí, plano reencarnatório, já sabia que a esposa iria desencarnar por causa da necessidade kármica, talvez. E para auxiliar vem a cunhada, né? Mas 7 mais 2 são 9, né? Bezerra, enfim. Como médico, ele demonstrava a grandeza do seu coração no atendimento de quem o procurava, independente de sua situação financeira, econômica, se estava cheiroso, se estava fedido, não importava para ele. E aí eu tenho uma passagem aqui, deixa eu procurar, eu vou dizer o que ele fala, o que ele acha que o médico tem que ser. Palavras de Bezerra de Menezes. O médico verdadeiro é isto: não tem o direito de acabar a refeição, não tem o direito de escolher a hora, de questionar se é longe ou se é perto. Visão dele. O que não acode por estar com visitas, o que não acode por estar trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser tarde da noite, ou diz a quem chora em sua porta, procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina. Visão de Dr. B. 1850 e pouco, tá certo? Então, a visão dele sobre a medicina. Por que será que ele é considerado o médico dos pobres? Porque ele atendia quem viesse no consultório, não importa quantas vezes ele atendeu, várias dezenas de vezes ele fez o atendimento, a pessoa não tendo com o que pagar, ele atendia do mesmo jeito e às vezes ajudava. Depois tem umas historinhas aqui no final, né? Então, faz por onde, né? Deixa eu ver se eu paro. Peraí, pulei muito. Então, foi essa bondade, né, que o tornou conhecido como médico dos pobres e fez com que alguns amigos o convencessem a tentar a política. Porque ele era muito conhecido justamente por atender quem viesse no seu consultório. Acabou que os amigos falaram, pô, você precisa ser político, né? E acabou convencendo ele. Aí eu vou dizer para vocês o que ele falou da política. Ele tem uma definição extraordinária que devia ser para todos os políticos essa definição. Precisa pôr escapamento novo, hein? Precisa pôr escapamento novo. Bezerra, ele falava assim: política é a ciência de criar o bem a todos. Mas não é essa a definição? Não é isso que a política não deveria ser assim? Eu achei uma definição extraordinária. Até então não tinha uma melhor. Política é a ciência de criar o bem a todos. Então ele entra na política, ele se elege vereador no Rio de Janeiro em 1860 pelo Partido Liberal, que não tem nada a ver com o Partido Liberal de hoje, que naquela época era invertido até as temáticas dos partidos. Como político ele atuou, adivinha, na defesa dos humildes e necessitados. Era o ramo da moralidade dele, né? da bagagem espiritual que ele trazia. Então ele trabalhava na política, era médico, atendia, trabalhava na política, tudo em prol das pessoas que precisavam. Aí ele, lógico, faz um trabalho bom, se reelegeu para o mandato, isso em 1860. Depois ele se reelege em 64 até 67, quando ele é eleito deputado geral, que é como se fosse um deputado federal, né? E depois novamente em 1878 ele se elege novamente deputado geral aqui. E após aí ele fica um tempo afastado da política, porque ele tinha a parte da medicina, né? Eu esqueci, eu não marquei aqui, mas quando ele se forma, ele é convidado por um professor dele que é do exército, médico mor, uma coisa assim, e ele vai para o exército. Então ele começa a atuar na medicina, no exército, e então ele até ganha um dinheirinho. Depois é que ele abre o consultório e vai atender o pessoal, depois que ele sai. Então, ainda teve esse adendo também, foi militar. Então jornalista, médico, militar, filantropo, você vê quantos políticos, não é? Depois, então, não é brinquedo. Então ele se reelege de novo,
fica um tempo afastado e volta de novo em 1885. Em 1878, e vai até 1885 como deputado geral, quando aí ele larga de vez, quando acaba o mandato dele ele não quer mais, ele larga, porque realmente naquela época, a gente lendo os livros que falam dele, as histórias, a gente vê que a política sempre foi, infelizmente, ao contrário, né, vai de encontro àquilo que ele pregava, a definição dele, completamente. Então ele cansa, porque ninguém, né, ele já tinha o trabalho de médico, ele já estava com uma certa idade, então ele cansa e larga a política. Ele ainda cria a Companhia de Estrada de Ferro Macaé Campos. Ele cria esse transporte de trem, onde ele administra, ele também, com ela, ele ganha um pouquinho de dinheiro, mas passa um tempo, começa a decair, ele perde tudo que ele ganha, ele perde com a mesma companhia e até com o auxílio que ele dava para os seus pacientes, né, que ele ajudava bastante mesmo. Em 1875, quando da primeira tradução do Livro dos Espíritos para o português, ele ganha um exemplar de um amigo médico, que era espírita já. Se não me falha agora, não me lembro se esse amigo foi um dos tradutores, mas ele ganha um exemplar. E ele morava na Tijuca, que ficava mais ou menos 1 hora de bonde da onde ele trabalhava como médico, né? Ele trabalhava junto com esse amigo. Aí ele pega o livro, e aí tem um raciocínio dele que é contado pelo Divaldo, que ele fala assim, não julgo que irei para o inferno se eu ler este livro. E começou a ler. Então ele abriu ao acaso. Aí ele leu, falou, pô, isso aqui condiz com o que eu penso. Vou mais para frente. Nessa hora de bonde que ele estava chegando até em casa. Leu mais um pouco e falou assim, puxa, isso aqui também condiz com o que eu penso, com o que eu entendo. Vou mais um pouco. Abriu numa outra parte do Livro dos Espíritos, ficou surpreendido, falou, peraí. Aí ele fala uma frase que é assim, eu lia, mas não encontrara nada que fosse novo para mim. Parece que eu era espírita inconsciente. Nessa horinha. E depois disso, ele vai atrás, ele pega os outros livros do Kardec, ele estuda, ele vai realmente aprender a doutrina, né? Vai aprender e vai começar a professar a doutrina. E veja como nada é por acaso, em 1882, existia um médium no Rio de Janeiro chamado João Gonçalves do Nascimento, que era um médium de cura. E ele vai e presencia algumas curas, inclusive ele mesmo, ele manda um bilhete para esse médico, dizendo assim, nome Bezerra, tantos anos, endereço tal. E o médico volta, porque ele tinha muito problema de dispepsia, problema gástrico. E o médico fala para ele, olha, seu problema é dispepsia e você tem que tomar assim, assim, assado. Aí consolida a fé na doutrina espírita, né? Ele realmente fala, puxa vida, e mais a presença que ele estava diante das curas que esse médium praticava na época. Ele foi então defensor, porque teve muitos problemas, né? Ele depois vai ser presidente da Federação Espírita Brasileira, porque havia uma dissensão na época, uma turma queria tirar a parte religiosa da doutrina e outra turma achava que não podia tirar. A gente sabe que a doutrina é um tripé, religião, filosofia e ciência. Se você tira um deles, a coisa cai, não é isso? O tripé só fica em pé pelo apoio. A doutrina é assim, não funciona sem uma das partes. Então ele consegue fazer o pessoal parar de discutir, de brigar, e aí ele acaba aceitando ser presidente da Federação Espírita Brasileira, mas a gente vai mais para frente. Então, foi defensor, foi trabalhador e divulgador da doutrina espírita. Ele auxiliou na fundação e participou escrevendo textos doutrinários do periódico O Reformador, que a Federação Espírita faz até hoje, né? Ele não foi o fundador, mas ele auxiliou o pessoal dando ideias de como poderia se fazer esse periódico. O periódico nasceu 1 ano antes da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Quando ela nasce depois, ela toma, né, assim, toma. O pessoal concordou em dar para ela o direito e o dever de produzir o periódico. Então, até hoje a gente tem, né, 1850 e pouco, né? Não é mole não. Aí ele tem a oportunidade de fazer um discurso para mais de 2.000 pessoas, onde ele afirma e fala os porquês ele tinha se tornado espírita. Olha a divulgação da época, porque hoje 2.000 pessoas é uma coisa. Em 1886 era outra no Rio de Janeiro, ainda mais a capital, né? Nesse discurso tinha pessoas de alta da sociedade, políticos, etc. Então ele
mostra o lado dele espírita e, mais uma vez, tem a oportunidade de fazer a divulgação da doutrina. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 89 e reeleito em 1895 até o seu desencarne em 1900. Né? Então ele desencarna no dia 11 de abril de 1900, ao lado de sua segunda esposa e ao lado de alguns pacientes que nenhum outro médico queria atender. Ele ficou 4 meses, ele teve um derrame, né? Eles falam uma comoção cerebral. Foi um derrame, ele ficou 4 meses inerte na cama. O pessoal, os livros contam que ele só mexia os olhos. Né? Com tudo que ele fez, ele ainda, né? Eu quero crer que foi um expurgo mesmo para ele chegar bem do lado de lá, né? Foi assim, o término, agora você vai acordar, belezinha, né? Então, alguns casinhos aqui, ó. Certa vez, sem dinheiro para pagar o aluguel e a faculdade, ele orou pedindo orientação e auxílio. Alguns dias depois, aparece um moço, bate na porta dele e fala assim: doutor Bezerra, eu preciso de aula de matemática, porque eu trabalho com contabilidade, eu estou com muita dificuldade de matemática. No começo ele não quer, porque ele também não gostava, ele dava aula de matemática, mas não era o que ele curtia. Ele pegou e falou: o que você precisa? Dessa matéria, dessa e dessa. Tá bom, eu vou ter que me preparar, volte daqui uns dias, mas eu já quero pagar. O cara dá exatamente, ele falou: eu quero tantas aulas, ele paga exatamente a quantia que ele precisava para pagar o aluguel e a faculdade, dos meses que estavam atrasados. O cara nunca apareceu para receber as aulas. Ele foi na biblioteca, pegou os livros, estudou, se preparou e o moço no dia marcado não aparece. Diz o Divaldo que ele vai atrás até perguntando se conhecem, tal, trabalhava em alguma contabilidade. Nunca ele achou esse homem. Será que foi ao acaso? Creio que não, né? Mérito, né? Tem a história do anel da formatura. Uma vez chegou uma mulher com uma criança no colo para ele atender, a criança estava doente, ele faz todo o atendimento, faz as receitas e fala para a mulher: vai lá, compra os remédios. Ela falou: doutor, não tenho nem para comida. E ele pega no bolso, puxa num bolso, puxa no outro, também não está nada, zeradaço. Né? Ele vinha em condições paupérrimas depois. Né? Ele atendia, porque muitos iam e não podiam pagar, e ele atendia a todos. Ele não tem dúvida, ele arranca o anel de formatura do dedo, fala: leva, vende, paga os remédios e compra alguma coisa para a senhora se comer por um tempo aí que seja. Né? Então ele dá o anel de formatura dele sem pensar 2 vezes. Quem faria isso, né? Será? E aí o Divaldo nos conta que o Divaldo, o Chico recebia muitas comunicações por Bezerra de Menezes, muitas, né? Inclusive gravados no outro centro lá, que agora me foge o nome, que tinha o marido da Meimei, que era um dos dirigentes, que trabalhava junto com o Chico, muito, inclusive eles têm livros que eles gravavam as comunicações, gravavam o trabalho naquela época, depois passava limpo o que foi dito. Mas e o Divaldo também, não tão constante, mas de vez em quando. Então, muito que a gente pegou de alguns detalhes foi através do Divaldo, por causa da mediunidade, dando passividade para o doutor Bezerra, né? Então, ele fala assim, que no plano espiritual, depois que ele desencarna, ele é despertado por Celina. Celina é uma intermediária da mãe de Jesus, de Maria Santíssima, né? Porque Maria Santíssima deve estar um nível lá perto do Cristo. Então não dá, porque se ela viesse para cá, vai cegar todo mundo, muita luz, né, gente? Então tem a sua intermediária que vai fazer os trabalhos para ela. E ele nos conta, o Divaldo, então, que quando ele acorda, a Celina desperta, fala: Bezerra, acorda, né? Aí ela fala: olha, você já veio para o lado de cá, né? Acabou o seu trabalho na Terra. E aí vem a primeira esposa recebê-lo e alguns amigos, alguns confrades da doutrina, pessoas que ele tinha mais contato. E aí ele fala para o Divaldo, ele fala assim: não se pode definir a alegria desse reencontro. Ele fala: é uma coisa assim extraordinária, você acordar e ver aqueles parentes seus, aqueles amigos que te antecederam na passagem da morte. Então, Bezerra de Menezes falando dessa, que não consegue definir a alegria que ele sentiu quando ele encontrou esses entes queridos, né? Aí o Bezerra está lá conversando, ele escutando um murmurinho, ele fala para a Celina: Celina, aqui, estou escutando uma conversação. A Celina fala: vem aqui ver, né? Leva ele até a janela do quarto, né? E lá na janela, ele avista como se fosse uma praça, com centenas e centenas de pessoas, todo mundo dando vivas para ele, dando tchau para ele, né? E ele fala: quem são? Celina: eu não conheço. Celina responde:
a Mãe Santíssima permitiu a esses irmãos virem recebê-lo, pois souberam que você chegava hoje. São os irmãos que você ajudou nas sessões de desobsessão, porque ele trabalhava muito com sessão de desobsessão, inclusive alguns livros do Manuel Filomeno de Miranda, com certeza no livro Loucura e Obsessão ele participa, né, ajuda o Manuel a fazer alguns resgates no umbral, participa, a gente aprende muito lendo esse livro, nesse quesito do trabalho de desobsessão. Bezerra está lá, é um dos personagens, né? Então, são os pacientes que você curou e tratou sem cobrar nada, né? Aí Bezerra fala para Celina, diga à Mãe Santíssima que eu não mereço. E aqui a gente aprende mais uma coisa que eu achei formidável. Celina vira para ele e fala assim, Adolfo, os céus não dão presentes, apenas compensam o esforço que cada um, apenas compensa o esforço de cada um. Então, é a lei de causa e efeito, né? O que você planta, você colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Não é presente, é mérito. É diferente, né? Não é presente, é mérito. E ele tinha mérito sobrando, para falar o português claro, né? Então, é o esforço que... Aí ele fala, e aqui eles estão, se aqui eles estão é porque você faz jus a isso. Então veja que no plano espiritual existem regras, não é faço o que eu quero. Podemos ir? A Maria de Nazaré falou, podem sim, podem ir lá recebê-lo. Percebem? Então não tem presente, é mérito. A gente vai ter o mérito daquilo que a gente faz. Se a gente fizer plantar virtudes, nós vamos colher virtudes, não tem a dúvida, né? Até porque eu sempre brinco, você não pode querer plantar banana e querer colher melancia, não dá certo, gente. Não adianta. Eu quero muito melancia, mas eu planto banana. Como é que vai colher melancia? Impossível. E isso vale para qualquer quesito. Se a gente planta coisas que não são boas, nós vamos ter uma colheita que não é boa através de expiações, provas, aquelas coisas, para a gente poder ressarcir isso, os débitos que a gente causou, não é? Então, Divaldo nos relata também, aí esse é formidável, então ele desencarna em 1900, né? 50 anos depois aparece de novo Celina, porque o Dr. Bezerra ele tem duas grandes frentes de trabalho no plano espiritual. Uma é no trabalho de desobsessão, nas casas espíritas. Então ele tem vários espíritos de várias hierarquias que trabalham junto com o pessoal das casas espíritas no trabalho de desobsessão e no trabalho de cura, porque ele era médico, né? Tem uma grande equipe que é liderada por ele também no trabalho de cura física até das pessoas, e também espiritual, óbvio, né? Então Divaldo nos narra que Celina aparece novamente para tratar com ele, e traz uma espécie de um documento, e dizendo assim, que Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, estava dando a oportunidade de Bezerra reencarnar fora do nosso sistema solar, em um planeta mais elevado do que o nosso, né? E Bezerra dá a seguinte resposta, minha filha, ele fala para Celina, peça à Mãe Santíssima que se eu tiver qualquer mérito, e ela assim quiser, enquanto houver sofrimentos no Brasil, que eu não tenha o direito de ser feliz, que eu possa ser destacado a enxugar as lágrimas da alma brasileira, onde quer que esteja. Percebam então que é um irmão que já tinha méritos para deixar o planetinha de provas e expiações e ir para um planeta bem melhor, e ele não vai. Por quê? Porque o amor que ele tinha, né, para com seus pacientes, que ainda devem estar por aqui, talvez tenha a nossa condição evolutiva, ele não vai. Ele pede, olha, se eu puder ficar, eu queria. E a mãe de Jesus fala, tudo bem, fica aí então, né? Pode ficar, não tem problema, a gente precisa de trabalhadores mesmo, né? Então assim é permitido, e ele fica, e até hoje ele nos brinda com esse trabalho dele, né? De vez em quando o Divaldo ainda, em algumas palestras, ele ainda dá algumas comunicações, né? São vários os temas, mas principalmente no quesito da nossa melhora moral para o mundo de regeneração, né? As últimas mensagens que eu pude ver do Divaldo dele tratam normalmente disso, de alertar a gente, olha, está chegando a hora de separar o joio do trigo. Quem que vai ser trigo? Eu não quero ser joio, né? Porque é isso, então a gente tem que fazer por onde, né? Porque eu sempre digo assim, a doutrina espírita está aí para a gente aprender, para a gente estudar, mas ela não salva ninguém. Quem salva
cada um a si mesmo através da aplicação de tudo aquilo que ela nos ensina. Porque, como eu disse no começo, não adianta a gente ter o conhecimento se a gente não aplicar na prática. Não funciona. E a gente vê que o Dr. Bezerra, quanta coisa ele fazia, né? A ponto de privar a si mesmo e a sua família. Quando ele desencarna, a família está em condições muito paupérrimas. Os amigos dele fazem lá um tipo de vaquinha para ajudar a família, né? E tem mais, nossa, Dona Ivone Pereira tem um livro que fala que Zaqueu, cobrador de impostos, foi uma das reencarnações de Bezerra de Menezes, né? Mas é muita coisa, não dá para trazer tudo, realmente, e é uma história ótima, porque quem lembra da passagem de Zaqueu, é quando ele começa a se transformar, que ele larga as coisas dele e segue Jesus. Inclusive no livro fala que ele é o discípulo que entrou no lugar de Judas, quando Judas se suicida. Então, mas eu só li, eu não fui nem ver se é verdade, se não é. Creio que é, porque Dona Ivone Pereira são livros excelentes, né? Então é isso, olha só, como a gente pode, né? Se a gente tem às vezes dificuldade de aprender com Cristo, olha aí, nós temos aqui pertinho um espírito mais elevado que a gente, mas que a gente mais perto, né? Que a gente consegue, olhando o que ele fez, quem sabe a gente também não toma vergonha na cara e vai, né? É isso, nós estamos chegando nas portas da regeneração. Quem quer ficar para trás? Ninguém, né? Só que a gente tem que fazer por nós mesmos, né? A gente auxilia o outro, lógico, mas se o outro não quiser, não tem jeito. Você pode só abrindo a cabeça e colocando os ensinamentos dentro, né? Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque realmente eu conheci um pouco, mas quando eu comecei a preparar, eu falei, nossa, eu fiquei apaixonado por Bezerra de Menezes. Nossa Senhora, muito bom. Então vamos fazer mais uma prece, extrapolei um pouco o tempo, para a gente agradecer por esse conhecimento. Então vamos mais uma vez, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para dizer muito obrigado pela oportunidade de aprendizado da noite de hoje. Que possamos realmente, Mestre querido, tentar nos assemelhar à história de Bezerra de Menezes, fazendo a nossa parte, dando o nosso melhor no nosso dia a dia, colocando tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita em prática na nossa vida. É a prática que vai nos levar longe, né? E que possamos contar com a tua guia, com a guia dos nossos irmãos espirituais, que sempre nos querem bem, sempre nos desejam votos de felicidade, de certeza, de auxílio, para que a gente consiga realmente exemplificar os ensinamentos que a gente conhece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoarmos os nossos ofensores. Nos guie para que não caiamos mais em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal, principalmente o mal que ainda podemos fazer. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, até a próxima. Uma boa noite para o pessoal de casa, até a próxima.